Bem-vindos ao Conversas Ativo. A importância de poupar e de saber poupar deveria estar em diversos momentos do nosso dia-a-dia. Mas sabemos que este ano tem sido desafiante na gestão de orçamento familiar. Por isso, temos hoje um programa dedicado à poupança, onde lhe iremos deixar algumas dicas que lhe podem ser bastante úteis. O programa de hoje, como não podia deixar de ser, é Powered by Depósitos a Prazo. Para nos dar dicas preciosas de poupança, convidámos o Pedro Anderson, do Contas Poupança. Olá Pedro, muito obrigada por aceitares o convite. Obrigado pelo convite também. E antes de mais eu queria fazer-te aqui uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm neste momento. Tendo em conta o atual cenário de inflação, ainda é possível poupar? Eu respondo a essa pergunta dizendo que é sempre possível poupar. Haja inflação, não haja inflação, esteja muito alta, média, negativa, a poupança é uma atitude perante a vida e o nosso consumo e as nossas escolhas. Portanto, é sempre possível poupar em qualquer altura da nossa vida. Claro, quem segue aqui o Contas Poupança, no fundo tu dás aqui sempre diversas dicas, precisamente que se adequam a isso. É sempre possível, de alguma forma, poupar. Agora, deixa-me dizer-te, acrescentando, que, obviamente, nestas alturas é muito mais desafiador. Claro. Porque uma coisa é poupar quando ainda temos alguma margem de manobra, outra coisa completamente diferente é quando já atingimos a nossa linha vermelha no nosso orçamento familiar e começamos a ter de cortar em coisas que para nós são essenciais. E aí é que começa, de facto, o grande desafio. E é muito mais difícil, de facto. Claro, e depois também irá sempre aqui ter em conta o orçamento de cada família, não é? E isto fará toda a diferença. Para quem tem filhos, por exemplo, famílias com filhos, que dicas é que tu gostarias de deixar para que as pessoas possam de alguma forma poupar, onde podem poupar? Com filhos ou sem filhos, há aqui algumas coisas que são absolutamente essenciais para quem quiser pôr as suas contas em ordem. Ou seja, o primeiro passo é qualquer família, ou mesmo solteiro. Uma pessoa não tem de ter filhos para poupar mais ou poupar menos. Tem mais despesas, obrigatoriamente. Quanto mais não seja na quantidade de comida que se põe na mesa. Portanto, o primeiro passo é fazer uma lista de todas as nossas despesas. Eu acho que a maior parte dos portugueses não faz a mínima ideia onde é que gasta o dinheiro. Só sabe que vai ao multibanco, vê o saldo e não tem lá dinheiro. E depois pergunta-se para onde é que foi, não é? Para onde é que vai o dinheiro? Parece que escapa Foge. por entre os dedos, não é? Foge. E, portanto, eu obrigatoriamente tenho de saber para onde é que vai o meu dinheiro. E como é que nós podemos fazer isso? Isso aconteceu comigo em 2008, numa altura em que a Euribor subiu e chegou aos 5%. E aí eu percebi, bati com a cabeça na parede, a minha prestação da casa se duplicou, passou de 400 para 800 euros. E então nessa altura eu percebi que daqui a 3 meses não tinha dinheiro para pagar a prestação da casa. Eu conto sempre esta história para mostrar que isto não depende da nossa profissão, não depende da nossa formação. Culturalmente nós não sabemos lidar com o dinheiro. Ninguém nos ensina a fazer um orçamento mensal, a planear o futuro, a controlar as nossas despesas, a adaptar as nossas despesas conforme as nossas circunstâncias. Portanto, sentei-me, eu e a minha mulher, e vimos para onde ia o nosso dinheiro. Como é que nós fazemos isso? Basta ir, por exemplo, ao nosso extrato bancário e ver, analisar os últimos 3 meses, não é preciso ir muito mais longe, e ver linha a linha para onde é que está a ir o nosso dinheiro. Depois, há linhas que não estão lá, que é quando levantamos 100 euros no multibanco. Ou 50, ou 40, ou 20, e depois é aí que muitas vezes o nosso dinheiro desaparece, porque é muito fácil num lanche gastares 4 euros, mais uma revista mais 3 euros, depois mais vais almoçar e são mais 10 ou 15 euros, se fores com amigos é mais uma despesa, mais o parquímetro, mais a moedinha para o arrumador, etc, etc, etc. E o dinheiro voa. Só quando nós pegamos numa folhinha de papel ou nas notas do telemóvel e começamos a anotar todos os dias, de manhã à noite, isto é uma trabalheira desgraçada,
A maior parte das pessoas está a ouvir-me e está já a pensar, epá, que chatice, eu não estou para isso. Agora, qualquer pessoa que não esteja para isso, que não esteja para fazer esse esforço, depois também, na minha opinião, não tem autoridade moral perante ela própria para se queixar dizendo a tal frase, eu não sei para onde é que vai o meu dinheiro. Portanto, só não sabe para onde vai o seu dinheiro quem não quiser. Porque não é outra pessoa que gasta o meu dinheiro. Mesmo num casal, isso pode acontecer. Mas aí tem os dois de se entender, não é? Portanto, se os dois ganham e os dois gastam e não há um rumo na família, não há uma conversa, não há um objetivo, não há a definição do valor que cada um pode gastar sem ter de dar contas ou prestar contas ao outro. Quer dizer, se num casal não há essa harmonia financeira, obviamente que não há solução para esses casos, porque o dinheiro vai desaparecer e, mais uma vez, ninguém sabe para onde. Portanto, ou um sabe onde gasta o dinheiro, ou os dois. Claro. Portanto, é esse primeiro passo, que é fazer um orçamento, identificar linha a linha todas as nossas despesas, o ideal até era ser por categorias. Quanto é que eu gasto com o carro? Isso envolve tudo, envolve os combustíveis, as portagens, o estacionamento, os parquímetros, o seguro do carro, o IUC, portanto, porque o carro sempre foi e continuará a ser quase uma despesa com um filho. Um carro é mais uma boca que está à nossa mesa sempre. E então, basta uma família ter 2 carros para já ter uma enorme dificuldade em gerir o seu orçamento. E às vezes nós não temos essa noção. Só quando nos sentamos e fazemos contas é que conseguimos, de facto, traçar o nosso perfil financeiro da família, aquilo que eu chamo fazer uma selfie financeira. Portanto, se eu me encarar, a mim e a minha família, como uma empresa, não é? O Anderson e Filhos Limitada, não é? O Ferreira S.A., etc. Portanto, qual é o objetivo de uma empresa? É dar lucro. Portanto, eu tenho de ver, tem custos, tem receitas, tem de ter um plano de investimentos, senão acaba por definhar, e no final tem de sobrar dinheiro para pagar aos funcionários. Quem são os funcionários da minha família? Sou eu. Eu, a minha mulher, ou o meu companheiro ou companheira, e depois os meus filhos são um custo, não são um investimento, porque não há filhos que deem um lucro, e portanto eu tenho de fazer uma gestão financeira da minha família de maneira a que eu nunca tenha prejuízo e, em última instância, tenha sempre lucro todos os meses. Eu tenho de ser, ao mesmo tempo, o CEO da minha empresa, o diretor financeiro, com sócios gerentes, e ao mesmo tempo também sou um dos empregados dessa empresa, porque essa empresa tem de garantir também o meu salário e o salário de quem lá está em casa. Porque senão passo a vida a trabalhar para os outros. Quando eu ganho o meu salário e todo o salário vai para pagar a água, a luz, os transportes, os combustíveis, os seguros, o crédito à habitação, a alimentação, etc, etc, etc. No final eu pergunto, então, mas e para o mês que vem quanto é que me sobra? Este é um drama. Portanto, há aqui um momento, e depois podemos falar sobre isso, há um momento em que nós temos de parar e começar a fazer escolhas inteligentes. É ver para onde está a ir o meu dinheiro, desta lista toda, completíssima, ao cêntimo, quais é que são supérfluas e eu posso cortar já a 100%. E depois tomar a decisão drástica de as cortar. Isto pode ser dramático para muitas pessoas, porque algumas dessas coisas, sobretudo nesta fase de grande inflação, são coisas que essas pessoas gostam. Não é? E, portanto, é difícil. Por exemplo, há pessoas que, para quem ir ao ginásio é uma coisa muito importante. Não estou a falar de questões de saúde, mas ir ao ginásio é uma despesa. Mas se tiver de escolher entre isso ou ter prejuízo todos os meses, se calhar vai ter de fazer na mesma exercício, mas em vez de correr dentro de um ginásio, vai correr no jardim ou no circuito de manutenção. Ou seja, em tudo na nossa vida nós podemos encontrar alternativas ou mais baratas ou até grátis. Outra situação muito simples e que não dá jeito a ninguém é eu posso todos os dias almoçar fora ou na cantina do trabalho, com valores diferentes. Se eu levar comida de casa, quanto é que eu poupo ao fim do mês? Agora repara, ao dar este tipo de sugestões que envolvem trabalho, que envolvem abdicar de algumas
vamos chamar-lhe com aspas ou sem aspas, algumas mordomias ou alguns luxos, eu posso encarar isto de duas maneiras. Uma é, que desgraçado que eu sou e isto está-me a custar imenso. Ou então, cada corte que eu faça e encontro uma alternativa mais barata, eu estou a aumentar-me a mim próprio. E a partir do momento em que eu percebo, então, mas eu todos os meses tinha um saldo negativo de 50 ou 100 euros na conta. E eu, por tomar esta opção, e mais esta, e mais esta, e mais esta, porque às vezes a soma de pequenas coisas é muito mais relevante do que apenas uma ou duas, e eu percebo, olha, de repente passei a não ter um saldo negativo e até me sobram 25 euros ao fim do mês. Ou 100, ou 50, ou 150, ou 200, e depois, a partir de uma dada altura, tu começas a perceber que podes pôr esse dinheiro a render dinheiro, a ganhar dinheiro com o teu dinheiro. E começas a transformar isto quase numa espécie de jogo de pequenas vitórias em que o vencedor és sempre tu. A nossa perspectiva perante o dinheiro muda. Claro. E, portanto, isto que te estou a dizer aplica-se em qualquer altura, haja inflação ou não haja inflação. O dinheiro está mais na nossa cabeça do que na nossa carteira. Claro, isso faz toda a diferença, a maneira como falar, olhamos para isto. Mas isso é bom porque foram realmente muito boas dicas. E aqui também deste uma dica pelo meio desta conversa que também é muito interessante, porque realmente há muitas apps bancárias que nos dão aqui mais ou menos o nosso gestor de finanças, mas que não é o suficiente, porque não vão a esse detalhe que tu dizias, que ao ínfimo cêntimo, porque realmente há coisas que num levantamento dependem aqui também o nosso orçamento e que faz aqui bastante sentido. Essas aplicações são de facto muito úteis, sobretudo porque isso é uma novidade, porque antigamente tu bastava teres 2 ou 3 contas diferentes, ou o casal, pronto, um casal tem uma conta e tem outra. Era muito difícil, se um pagava o seguro de um carro, o outro pagava o seguro do outro carro, por exemplo, ou um ia às compras, pagava com a conta dele, depois iam outra vez às compras e pagavam com a outra. Nunca tinham essa visão de conjunto. E é muito importante nós pormos a vírgula dos cêntimos nas nossas contas, porque é esse o erro. Nós governamos a nossa casa em termos financeiros com base nos achismos, que é, eu acho que gasto em supermercados 300 euros por mês, ou 400, ou 500, ou 600, conforme o nosso agregado familiar. E eu nunca encontrei alguém que de facto tivesse acertado nisso. Eu próprio, quando faço as contas e acho, assim, a olho, eu cada vez que vou às compras gasto 80 euros. Vamos imaginar um valor ao acaso. Mas depois, quando eu vou à aplicação, uso uma específica em que faço copy-paste de todos os extratos bancários de todas as minhas contas, depois junto lá. Portanto, é o mesmo efeito da aplicação dos bancos. O Objetivo Banco também permite juntar várias contas, mesmo de outros bancos. Certo. Não sei se para as pessoas isso é uma coisa óbvia ou não, quer dizer, isso para mim foi uma grande novidade. Até fiz uma reportagem do Contas Poupança sobre essas aplicações. O importante aqui é ter a visão de conjunto. Se eu ao fim do mês perceber que eu achava que gastava 400 e afinal gasto 480, se calhar são os 80 euros que eu pensava que podia gastar sem ter de prestar contas a ninguém, e afinal tenho de prestar contas a mim próprio, porque são os 80 euros que vão negativos todos os meses, porque eu faço compras achando que estou a cumprir o meu orçamento mensal. Eu queria dizer o meu orçamento mental, mas acaba por ser a mesma coisa. Portanto, nós temos de deixar de fazer orçamentos mentais e passar a fazer orçamentos reais. E isso é fundamental para qualquer pessoa neste momento em Portugal que queira começar a pôr as suas contas em ordem. Isto não é um processo de um mês para o outro, é algo que envolve tempo, mas quanto mais depressa começarmos, mais depressa conseguimos equilibrar as coisas. Para tomarmos decisões, temos de conhecer a situação. E enquanto nós não soubermos a situação real, nunca podemos agir sobre a realidade, porque estamos sempre no mundo da fantasia. Claro. E tu falaste aqui já 2 vezes sobre os carros e a importância que eles têm no orçamento, o peso que têm. Que dicas é que tu achas que podes dar às pessoas para controlarem estes gastos? É uma soma de várias dicas. A primeira e mais óbvia é nós abastecermos
com o combustível que nós queremos ao preço mais baixo. E eu vejo muitas vezes pessoas que se queixam do preço dos combustíveis e no fundo, são adeptos fanáticos de uma determinada marca, como se fosse um clube de futebol ou uma religião. E, portanto, não. Para mim, o melhor é esta marca. É a BP, é a Galp, é a Shell, é não sei o quê. Pronto. Não, eu só abasteço desta porque esta é que é. É a melhor. E muitas vezes as pessoas simplesmente abastecem nessa marca porque criaram um hábito. E eu uma vez fiz um teste para mim próprio. Eu brinco muito com estas coisas. Lanço desafios a mim próprio. Pergunto-me, qual é o combustível mais barato esta semana? E depois dou-me ao trabalho de ir pesquisar. Pego no carro e dou uma volta ao sítio onde eu moro. Porque assim, não vale a pena uma pessoa pesquisar qual é o posto de combustível mais barato de Portugal. Claro. Porque provavelmente fica junto a uma fronteira com a Espanha. De que é que me adianta saber que hoje o gasóleo está a ser vendido a 1,70€ em Elvas? Eu não vou a Elvas abastecer, portanto eu tenho de saber, se eu morar na Amadora ou em Passo de Arcos ou na Zambuja, quer dizer, no meu raio de ação, qual é o posto mais barato. E se depois eu tenho de tomar uma segunda opção, que é, eu estou habituado a uma determinada marca porque acho que faz melhor ao motor, etc. Mas, se eu estiver com dificuldades financeiras, se calhar vou ter de decidir que durante os próximos 3 ou 4 meses vou abastecer no Intermarché, ou que vou abastecer no Auchan, ou que vou abastecer numa low cost, mesmo que isso vá um bocadinho contra a minha teoria do não, o meu carro merece o melhor. Nem toda a gente concordará comigo, nem eu pretendo convencer ninguém. Agora, quando o critério é puramente financeiro, se calhar eu tenho de abrir um bocadinho os meus horizontes e fazer outro tipo de escolhas. Depois, vamos a ao segundo aspecto, que é, eu agora, neste preciso momento, estou a fazer um teste já há 5 meses, em que estou a abastecer exclusivamente com combustíveis premium. Portanto, isto está-me a sair do bolso. Mas eu tenho um objetivo com isto, e estou a partilhar isto no meu blog, com o balanço do teste dos combustíveis aditivados. Que é, eu estou a experimentar todas as marcas, encho um depósito até sair por fora, já me avisaram que é perigoso em termos mecânicos, mas eu não percebo nada de mecânica, mas também não é para fazer isto para o resto da vida, não é? Eu encho mesmo até ao fim para ter porque assim, uma coisa é abastecer 50 litros, mas eu não sei quanto é que estava vazio do outro lado, ou basta eu estar numa subida para o vermelho acender mais cedo ou mais tarde. Pronto, e então estou a fazer isto de uma forma muito rigorosa para mim próprio. Então, estou a experimentar todas as marcas e com o depósito todo cheio, eu estou a fazer o teste para ver quantos quilómetros faço com cada marca. E estou a descobrir que, de facto, há diferenças substanciais entre marcas e com o mesmo tipo de percurso. Ou seja, eu tento fazer com que um depósito seja completamente feito em autoestrada ou completamente feito em circuito urbano. Para quê? Para depois chegar à minha própria conclusão, que ainda não cheguei, que é se vale a pena pagar mais porque faço mais quilómetros, para além de ser melhor para o motor, ou ficar mais limpo, ou ter mais potência, etc. Portanto, mas isto já é num campeonato um bocadinho mais complicado. Agora, o que eu te quero dizer é, para além disto, do preço do combustível por litro, a cada semana, eu também, às sextas-feiras, digo sempre às pessoas qual é a previsão do preço para a semana seguinte. Portanto, se eu souber que na próxima semana vai aumentar bastante, eu faço questão de abastecer agora antes. Isto, durante um mês, se calhar não tem grande relevância, mas ao fim do ano pode equivaler a um depósito que eu estou a oferecer a mim próprio. Outra coisa que eu descobri é que a grande poupança em combustíveis não está no combustível, está no meu pé. Ou seja, a forma como eu conduzo representa, no meu caso pessoal, entre 20% a 30% do consumo do combustível. Uma pessoa que ande sempre a acelerar, acima dos 100, que não use bem a caixa de velocidades, que ande sempre no para-arranca a acelerar e a travar, vai gastar aquele depósito muito mais rapidamente do que alguém que faça uma condução à velhinho.
E, portanto, se eu conduzir a velho, passeio de domingo, eu vou poupar imenso dinheiro. Qualquer pessoa que nos esteja a ver e a ouvir e que decida, no próximo mês, eu vou conduzir a velhinho, vai ficar surpreendido, tenho a certeza absoluta, com a quantidade de quilómetros que vai fazer a mais do que aquilo que está habituado. É outra forma de poupança. Depois podemos ir para formas mais radicais, que é: será que eu preciso mesmo do carro? Será que eu posso ir de transportes públicos? Envolve sacrifício e é uma chatice, e é andar ali no meio da confusão, e atrasos e greves, tem de levar os miúdos à escola. Portanto, depois há uma série de desculpas que nós arranjamos, umas verdadeiras, outras mais ou menos. Mas eu já, por exemplo, experimentei ir de bicicleta para o trabalho, são 11 km. E descobri que é possível. Cheguei lá todo arrebentado. Já não andava de bicicleta há muito tempo. Mas decidi, não, mesmo que eu volte para trás, fica provado que eu não consegui. Mas vou tentar, vou ver até onde é que eu consigo ir. Portanto, saí da minha casa e tal, desci por Carnaxide, tal, da descida ali, por Linda a Velha, subir, portanto, como sabes, trabalho na SIC, e portanto para Passo de Arcos, aquilo é horrível porque é tudo a descer até meio, mas depois é tudo a subir no resto do percurso. Portanto, eu ia descansadíssimo a pensar, isto é uma maravilha, e depois para lá chegar é que foi o sarilho. Portanto, demorei 1 hora para chegar à SIC e demorei 1h40 para regressar a casa, de bicicleta, não é elétrica. E eu pensei assim, se eu tivesse de facto uma bicicleta elétrica que subisse sozinho, eu fazia isto nas calmas. Portanto, a minha conclusão é, se eu um dia precisar, por um motivo de força maior, seja financeiro, seja por uma necessidade qualquer, que não quero antecipar, se eu precisar ir de uma forma regular para o trabalho, eu posso ir de bicicleta. Eu posso substituir o meu carro por uma bicicleta. Vou apanhar chuva? Vou apanhar frio? Vou. Tenho de resolver a questão de levar o miúdo à escola? Tenho. Mas sei que é uma possibilidade. Há pessoas que podiam ir a pé para o trabalho e não vão de carro. Repara, uma pessoa que abdique do carro durante 6 meses e se gastar 100 euros de combustível todos os meses, são ali 600 euros que lhe ficaram no bolso e que podem ser importantes para outras coisas. Claro. Se conseguir abdicar totalmente do carro e passar a ir de transportes públicos e conseguir deixar de pagar o seguro do carro, abdicar completamente, ou até vender o carro, ao vender o carro, tu estás automaticamente a conseguir ali um fundo de emergência que te pode ser útil para lidar com situações muito complicadas. Porque é um bem que tu tens. Já desvalorizou, claro que sim, mas tens ali alguns milhares de euros que podes vender. Podes tentar vendê-lo o melhor possível. Portanto, vender o carro, substituí-lo por uma mota, daquelas motas simplesinhas, algumas nem precisam de carta de moto, né? Aquelas 125, que também fiz essa reportagem. Houve muitas pessoas que substituíram o carro pela moto e descobriram que pouparam imenso tempo na vida delas, porque no trânsito, também há a questão da segurança, não é? Isto não é para toda a gente. Sim. Mas passas pelo meio dos carros, portanto as filas para ti começam a ser um problema menor. O estacionamento. Havia uma pessoa que eu entrevistei que gastava acho que 200 euros por mês em estacionamento para ter um lugar numa garagem em Lisboa. Passou a estacionar em cima do passeio a motazinha. Portanto, só com essa decisão, essa pessoa aumentou-se em 200 euros por mês. Quando é que foi a última vez que foste aumentada a 200 euros por mês? Pois. Não é para responderes, seria bom se fosse na semana passada, não é? Eu não sou aumentado de 200 euros por mês há várias décadas. Portanto, é só para te dizer que às vezes nós podemos aumentar-nos a nós próprios com decisões mais ou menos radicais, mas se forem bem pensadas, bem planeadas, sem uma espada em cima a obrigar-nos a decidir aquilo naquele momento, nós podemos financeiramente aumentar-nos muito. E às vezes só precisamos que alguém nos diga que é possível fazer essas coisas, porque nós achamos que não é normal, não é possível. Não, se calhar envolve alguns sacrifícios. Em vez de 2 carros na família ter só um sai mais cedo e leva o outro ao trabalho e depois segue. Não sei, depois cada família tem de se gerir. Enquanto há dinheiro a rodos, é fácil decidir porque não tens de fazer escolhas. Nesta fase de inflação altíssima e sobretudo com o aumento da Euribor,
e da prestação do crédito à habitação e de tudo o resto, há famílias que vão ter mesmo de tomar decisões difíceis. Tomar decisões difíceis não tem de ser visto como é que eu hei de dizer isto? É sempre mau, não é? Porque fazer escolhas e cortes é sempre desconfortável. Agora, a vida é o que é. Portanto, nós temos de nos adaptar às circunstâncias que surgem na nossa vida. Há coisas que nós conseguimos controlar, há coisas que nós não conseguimos controlar. Eu gostava muito, mas eu não consigo acabar com a guerra na Ucrânia. Portanto, nós vamos passar, se calhar, um inverno difícil e o próximo ano também, e não sabemos como é que isto vai acontecer. A inflação vai continuar a subir, ou vai começar a baixar, ou vai estagnar. Não sabemos. Tenho de lidar com as circunstâncias. Quando a situação melhorar, volto a ter aqueles luxos, ou mesmo que não sejam luxos, quer dizer, coisas normais na nossa vida e que nos fazem sentir confortáveis e bem, voltarei a tê-los. E esse passa a ser depois o meu objetivo. Até lá, tenho de me adaptar às circunstâncias e tentar mentalmente encarar isso de uma forma mais ou menos normal. É normal nós adaptarmos às circunstâncias. E depois, nada disto é definitivo. Portanto, quando eu puder voltar a ter aquilo que cortei agora, eu volto a ter. Mas de uma forma consciente e racional. E desde que eu possa, de facto, fazer isso sem prejudicar o meu eu do futuro. Porque muitas vezes nós vivemos sem pensar que vamos ter de prestar contas a nós próprios amanhã. Amanhã, lá mais à frente. Exato. Chegou a época do ano em que gastamos mais dinheiro. Pensou que eu ia dizer qualquer coisa natalícia, não foi? Já sabe que estou aqui todos os meses para provocar. Desta vez trago-lhe ideias para um Natal farto, bonito, alegre, mas com menos impacto ambiental. Comecemos pelos presentes. Faça uma lista para evitar comprar aquelas coisas que tendemos a achar que servem para qualquer pessoa. Já estamos todos fartos de receber meias e bombons com recheios de que não gostamos. Depois essas coisas acabam desperdiçadas. Estabeleça um orçamento e não o ultrapasse. Pode também aproveitar as prendas de Natal para educar. Por exemplo, oferecendo alternativas ecológicas, como cosméticos sólidos, produtos de limpeza não tóxicos, brinquedos que estimulem o gosto pela natureza. Se for algo bonito, cheirar bem, se estiver bem embrulhado, se for muito útil ou for até melhor do que aquilo que a pessoa usava antes, os presenteados vão perguntar-lhe onde podem arranjar mais e acabarão por integrar essa mudança na vida. Se não sabe exatamente que objeto o presenteado realmente precisa ou realmente apreciaria receber, ofereça experiências, como uma subscrição num serviço de streaming, cursos, workshops, bilhetes para o teatro, para um concerto ou mesmo o passe para um festival de verão. Em vez de um típico envelope com dinheiro, que tal oferecer um investimento sustentável? O Active Bank tem algumas soluções para si. Para os embrulhos pode usar jornal, decorando, com tintas, por exemplo, papéis de encomendas, também pintados, papel de embrulho antigo, que pode amachucar de propósito ou passar a ferro. Ou então utilizar tecidos, toalhas, guardanapos de pano, usando a técnica de furoshiki. Veja na internet como fazer. Passando à decoração. A árvore de Natal mais ecológica é aquela que já tem aí em casa. Se tiver uma árvore de Natal artificial, faça-a durar por várias gerações, guardando-a protegida da luz, da umidade e do pó. Em casa do meu pai, usamos uma árvore comprada nos anos 70. Se procura uma árvore natural, escolha um pinheiro bombeiro. Ou seja, uma árvore que foi cortada nas limpezas das matas pelos bombeiros com o objetivo de prevenir incêndios. Parte do dinheiro investido nesta árvore será doado aos bombeiros e depois do Natal até pode entregá-la para que seja valorizada enquanto biomassa para produzir energia. Use LEDs em vez de luzes normais daquelas antigas de Natal e poupe 80% de energia. Utilize também tomadas inteligentes que desliguem a árvore à hora de ir para a cama e a voltem a acender à hora que escurece ou que chega à casa. Dê um passeio pela natureza e recolha alguns tesouros para decorar a casa. Sementes de magnólia, pinhas, bolotas, raminhos. Considere comprar ornamentos e efeitos em segunda mão ou criá-los, utilizando materiais que já tem em casa. Os trabalhos manuais são uma das tradições natalícias cá de casa. Quanto à comida, combata o desperdício. Sabia que no Natal os portugueses deitam ao lixo 6 milhões de pratos de comida? Planeie o jantar da consoada e a ceia de Natal e comunique com os convidados para que não aconteça aquela típica coisa de um Natal com 7 pessoas, todas trazerem comida para 7, acabando com comida para 50. Para evitar doces a mais, se tal como a minha família gosta de ter variedade na mesa, faça meias receitas, dividindo as quantidades de cada ingrediente.
Assim reduz a quantidade de cada coisa, mas continua a cumprir o desejo goloso de todos os convidados. Prepare frascos ou caixas para dividir as sobras pelos vários agregados familiares. Considere isto um presente extra. Não se esqueça que a recolha do lixo não acontece nos feriados. Não leve os restos do Natal para o lixo de imediato. Se os ecopontos estiverem cheios, guarde o lixo reciclável em casa alguns dias. Não custa nada e evita estar a contribuir para a poluição e a perda de recursos. Eu sou a Joana Guerra Tadeu e encontramos-nos no próximo Minuto Proativo. Até lá, Feliz Natal! E agora também queria aqui falar um bocadinho, que também já foi um tema que tu abordaste aqui da subida da Euribor. As casas ainda por cima também estão bastante inflacionadas. Que dicas é que podes dar para quem quer comprar casa ou para quem vê as suas prestações a subirem? São duas situações completamente diferentes. Quem quer comprar casa tem uma vantagem, não vai enganado. Portanto, a prestação inicial que vai agora pagar já vai ser tão grande e tão alta que no futuro só vai ter, em princípio, boas notícias. Que é esperar que elas baixem, não é? E depois, daqui a uns anos, vai dizer: pois, está bem, eu quando comecei estava a pagar não sei o quê, agora vocês nem sabem a sorte que têm. Mas é de facto muito difícil. Jovens com rendimentos baixos, comprar casa agora é praticamente impossível. Porque as casas estão muito inflacionadas, mesmo casas velhas para remodelar estão a preços absurdos e, portanto, a dica é óbvia, quer dizer, é procurar em sítios mais longe dos centros urbanos, procurar os leilões das sociedades que recebem casas que vêm da justiça ou coisas do género, leilões das finanças ou da segurança social, ou mesmo essas vendas judiciais, são uma boa oportunidade e há muitas pessoas. Quem compra e vende casa já sabe, isto há décadas, portanto sempre foi assim. Mas lá está, comprar casa nesta altura a um bom preço é uma questão de sorte, não é uma questão de esforço nem de inteligência, é sorte. Andar à procura, com o radar ligado, perguntar na vizinhança, perguntar no sítio onde quer encontrar uma casa, se há alguém um imigrante, alguém que morreu e que agora os herdeiros querem despachar a casa. Às vezes encontram-se essas sortes. Agora, quem já tem uma casa e está a pagar uma prestação e agora subiu de 100, 200 ou 300 euros, aí vamos esperar ainda pelas medidas do Governo. Creio que deverá, portanto, vai ser publicado, portanto vai entrar em vigor até ao final de dezembro de 2023, as várias medidas do Governo que os bancos vão ter de aplicar para tentar ajudar as famílias que tenham uma taxa de esforço superior, igual ou superior a 36%, que não é muito difícil de atingir, mas eu próprio posso tomar já essa iniciativa, não tenho de estar à espera das medidas do Governo, posso consolidar créditos, posso transferir o meu crédito à habitação para outro banco que me faça um spread melhor e com melhores condições, posso pedir um diferimento de capital, quer dizer, vocês são um banco, quer dizer, mas pronto, para as pessoas que nos estão a ouvir, é pedir para transferir uma parte grande, uma parte substancial da minha dívida para a última prestação, mas aí vou estar com um peso em cima até o último dia, eu vou pagar 30% do meu crédito à habitação na última prestação quando eu tiver 82 anos. Uma estupidez completa. Mas lá está, por falta de literacia financeira. Eu assinei de cruz, não foi no Ativo Banco que eu fiz o assinei de cruz, portanto era um rapazito, não tinha literacia financeira nenhuma, puseram-me os papéis à frente, fiz aquilo que eu acho que a maior parte dos portugueses faz, que é pelo valor da prestação. Não, isso aí ainda não consigo, esse valor por mês não. Então vamos aumentar aqui mais 5 anos. Então quanto é que dá? Dá isto. Ok, isso já quase que consigo. Então há aí alguma outra forma de baixar? Então vamos pôr na última prestação e só paga juros, não, só amortiza o resto e não aquilo. E portanto lá cheguei a uma prestação que eu conseguia suportar mais a minha mulher e assim ficou. E agora tenho essa bola de ferro amarrada aos pés até ao último dia. Obviamente o meu objetivo é amortizar o mais depressa possível aquela parte, pelo menos, e despachar o crédito à habitação o mais depressa possível e, se possível, entrar
na idade da reforma, já com a casa completamente paga. Que era um objetivo que eu jamais tive, porque pensava que era assim que funcionava. Portanto, se eu faço um crédito à habitação é para o resto da vida. E não tem de ser assim. Portanto, há várias alternativas. Portanto, o diferimento de capital, aumentar o prazo, passar de 35 para 40 anos se a idade ainda permitir, ou passar de 30 para 35, ou mais de 1 ano, ou mais 2 anos. É uma questão de conversar com os bancos. Os bancos também não têm nenhum interesse em que as pessoas deixem de pagar, como é óbvio. E, portanto, se há um interesse das duas partes para chegar ao entendimento, eu acho que é possível. Agora, os consumidores têm de saber o que estão a fazer. Sim. Não é só chegar ao banco e dizer, vá, agora baixem-me a prestação se faz favor. Quer dizer, não podemos ir com esta atitude. Não é? Porque se eu assinei um contrato com o banco, à partida é porque concordei com ele. Não é? É verdade que as circunstâncias mudam. Mas isto para te dizer o quê? Que de facto a situação é muito difícil, mas terá de ser possível encontrar uma solução. Há ainda outra que não mencionei, que é passar, por exemplo, para uma taxa fixa ou uma taxa mista, que é ficar a pagar um valor fixo por mês durante 4 ou 5 anos e depois volta a ser variável e esperemos... Basicamente o que é que estamos a fazer? É empurrar o problema com a barriga. Mas há situações em que tem de ser assim. Se eu não tiver outra solução entre isso e não pagar, então é preferível aumentar a minha prestação, mas que eu consiga pagar, e depois logo se vê. Pode ser que isto melhore e depois daqui a 5 anos logo se vê o que é que acontece. Mas, sobretudo para os créditos mais recentes, de valores muito altos, e sendo que no princípio as pessoas pagam mais juros do que a amortização de capital, vai ser 1 ano, 1 ano e meio muito, muito difícil para muitas famílias. Daí a importância de analisar todas as nossas despesas. A casa é a última coisa que as pessoas deixam de pagar, portanto, deixem de pagar outras coisas menos importantes e reservem dinheiro para suportar, sobretudo, a prestação do crédito à habitação. E se as pessoas quiserem transferir os créditos para outra instituição bancária, também parece que muitas das vezes que é um bicho de 7 cabeças e não é assim tão complicado atualmente transferir o crédito de habitação, e é bom que as pessoas tenham essa consciência quando vão à procura no mercado de outras soluções. Pedro, isto o tempo contigo passa a correr e estamos aqui a entrar mesmo na reta final, mas queria que deixasses aqui também umas notas finais sobre umas pequenas dicas, fora estas todas que já deste, da gestão de finanças pessoais para 2023. Olha, nas despesas da casa, nós muitas vezes desperdiçamos imenso dinheiro. A eletricidade, há quanto tempo é que não muda para outra empresa mais barata? Se já estiver na mais barata é porque está bem. Portanto, aí está resolvido. Mas há 20 e tal empresas de eletricidade em Portugal. Quem nos está a ver e a ouvir, tem a certeza de que não há uma empresa mais barata? Mas eu não quero mudar, depois falta-me a luz e eu sei lá, e depois enganam-se nas faturas, e depois é a pior emenda que o soneto. Quer dizer, nós preferimos pagar mais com medo de qualquer coisa que as pessoas não sabem se vai acontecer ou não. A eletricidade vem toda do mesmo sítio, só muda a faturação. Neste momento, o mercado regulado é o único que não vai, legalmente, ter o chamado mecanismo MIBEL, que é aquele mecanismo que foi feito para ajudar a conter os custos do gás e que influencia o preço da eletricidade. A EDP acaba de anunciar que a partir de janeiro vai aplicar esse mecanismo, esse ajuste MIBEL. A Galp já está a aplicar, a Iberdrola também, muitas outras empresas também. Faltam algumas dizer se vão aplicar ou não. Mas no mercado regulado, neste momento, que é uma empresa chamada SU Eletricidade, que é o equivalente à antiga EDP, e que aparentemente é, nesta altura, um porto seguro para qualquer cliente de eletricidade. O gás, a mesma coisa. O preço mais barato do gás é no mercado regulado. Há 12 empresas em Portugal que se chamam CUR, Comercializador de Último Recurso. Em Lisboa é a Lisboa Gás, no Porto é a EDP SU Gás Serviço Universal, em Setúbal é a 7 Gás, ou seja, basta ir ao site da ERSE, ver lá qual é aquela, eu escrevo o nome do meu concelho, vejo qual é que é, clico lá, preencho os dados, faço OK e pronto, no próximo mês já estou a pagar
3 vezes menos do que aquilo que eu estou a pagar. Portanto, está a 6 cêntimos o quilowatt-hora do gás no mercado regulado e todos os outros estão de 16 para cima, ou quase. Portanto, nós desperdiçamos dinheiro simplesmente porque não procuramos alternativas mais baratas. Na água não há nada a fazer, é o monopólio em cada concelho, basicamente, mas seguros. Há quanto tempo é que eu não faço uma simulação noutras seguradoras? Para o mesmo carro, as mesmas coberturas, se calhar posso gastar menos 100 ou 150 euros. Portanto, essas são formas simples de aumentar-me a mim próprio sem ter de pedir ao patrão. Portanto, faça uma lista de todas as suas despesas e, uma a uma, faça como se fosse um jogo. Eu tenho de baixar esta despesa. 1 por mês, 2 por mês, não é tudo na mesma semana. Algumas coisas vão dar muito trabalho, muitos e-mails para a frente, muitos e-mails para trás, mas fazer disto um objetivo. Eu vou aumentar-me a mim próprio, eu vou aumentar a minha família. Para isso, vou ter de analisar, comparar, renegociar e depois, esse dinheiro que me sobra, das duas uma, ou é para despesas que eu não consigo, de facto, baixar, ou então pôr de lado e criar o famoso fundo de emergência, que é absolutamente essencial e devia ser o objetivo número 1 de todas as famílias, que é ter uma reserva com 6 meses a 1 ano de todas as nossas despesas mensais. Ou seja, se me acontecer alguma coisa, no pior cenário de todos, durante 1 ano, eu não tenho de pedir ajuda a ninguém, nem tenho de recorrer a créditos para pagar outros créditos ou outras despesas. Porque a partir do momento em que eu faço créditos para pagar despesas inadiáveis, as pessoas não pensam nisto, mas estou a baixar o meu salário. Eu estou a desaumentar-me. Porque se estou a pagar juros para ter dinheiro que devia ter de uma forma normal, eu estou a pedir emprestado a mim próprio, sendo que os juros vão para outra pessoa. Neste caso, uma instituição. Portanto, se eu tiver esse fundo de emergência, eu sou o meu próprio banco, onde eu vou buscar dinheiro para suportar despesas imprevistas, não é para telemóveis, não é para férias, não é para nada disso. É de emergência. Vou lá buscar esse dinheiro e não tenho de pedir a ninguém. Portanto, é a custo zero para mim. E, portanto, quando eu tenho esta perspectiva, tenho esse fundo de emergência já completo, depois, com o que me sobrar, na perspectiva otimista, depois posso começar a investi-lo. E posso investir em produtos com capital garantido ou em produtos com maior risco, mas também com maior rentabilidade, que, por exemplo, o Ativo Banco tem bastantes, com fundos de investimento, etc., que é um mundo que os portugueses têm muito medo de entrar. E, no entanto, o que eu descobri só aos meus 45 anos é que, em pouco tempo, eu, com uma pequenina parte das minhas poupanças, consegui multiplicar muitas vezes mais, dezenas de vezes mais, com aqueles 10%, do que com os 90% nas últimas décadas anteriores. E, portanto, agora envolve risco. O risco, qual é o risco? É de ver o meu dinheiro subir e descer conforme o que acontece no mundo. Mas isso é uma conversa que nos levaria para mais 3 ou 4 podcasts. Portanto, acho que o importante é isto. É sentarmos-nos, fazermos a nossa selfie financeira e depois agir. Ninguém vai agir por nós. Temos de ser nós a tomar as rédeas da nossa vida financeira se quisermos chegar a algum lado ou se quisermos sobreviver agora a esta tempestade perfeita que estamos a enfrentar. E nesta rubrica pretendemos desafiar os nossos convidados a darem a conhecer uma instituição que iremos ajudar na nossa próxima campanha solidária. Desta vez associada, como não poderia deixar de ser, aos depósitos a prazo. Por isso, Pedro, convido-te a falar da instituição que escolheste. Olha, escolhi a Associação Nacional dos Cuidadores Informais, que são uma parte completamente esquecida da nossa sociedade e que são as pessoas que mais dão aos outros sem esperar nada em troca e que estão completamente esquecidas, ou quase completamente esquecidas, pelo Estado e pela sociedade em geral. É o filho que cuida dos pais que estão completamente dependentes, são os pais que abdicam de uma carreira da sua vida pessoal para cuidar de um filho com uma incapacidade,
que são pessoas que estão no trabalho e a pensar que os pais têm de tomar o comprimido a não sei a que horas e saem ao almoço e vão lá dar o comprimido e o almoço ao pai ou à mãe ou ao avô ou à avó, e depois saem do trabalho e voltam lá, que dão banho aos pais, aos avós, aos filhos, não sabem quando é que foi a última vez que tiveram férias, e o apoio do Estado para estas pessoas é praticamente zero. Ou seja, só se essa pessoa não trabalhar, tiver rendimentos zero, é que recebem umas migalhinhas por parte do Estado. E, portanto, foi criada, e felizmente bem, a figura formal do cuidador informal, que é aquela pessoa que cuida e que não é profissional, não é enfermeiro, não é médico, mas às vezes sabem mais sobre a doença do familiar do que muitos médicos, não é? E, portanto, é a Associação Nacional de Cuidadores Informais, que se quiserem contribuir para essa associação, eles ficariam com certeza muito agradecidos, porque estão nesta luta de que sejam cada vez mais reconhecidos, para além do cartãozinho que já têm, portanto, receber um cartãozinho, mas não é o cartãozinho que lhes vai mudar a vida. São pessoas que precisam de ter um local disponível com uma vaga para deixar o familiar durante uma semana para poderem descansar e saber que o pai ou a mãe ou o avô ou a avó ou o filho estão a ser cuidados, que precisam de ajuda para os medicamentos, que precisam de formação para saber lidar com aquela doença. Às vezes até apoio para eles próprios, para apoio psicológico, para saberem... apoio psicológico, sim. Alguém com quem falar. Às vezes essas pessoas, só o simples facto de estarem 1 ou 2 dias, um fim de semana, sem aquela preocupação, para eles já deverá valer ouro. Eu nunca passei por essa situação, mas fiz essa reportagem, falei com muitas pessoas que estão a passar por isso, e eu não consigo imaginar 2 coisas. O sofrimento que essas pessoas passam sem dizer nada a ninguém e a intensidade do amor que essas pessoas têm por esses familiares. Essas pessoas abdicam da sua própria vida para cuidar de outra pessoa e nunca vão ter retorno dessa pessoa, a não ser a certeza. Às vezes nem isso, às vezes nem sabem se outra pessoa percebe o trabalho que essas pessoas estão a ter, mas fazem única e exclusivamente por amor, porque não ganham rigorosamente nada com isso. E seria bom o Estado e o resto da sociedade valorizar cada vez mais essas pessoas. Portanto, se vocês puderem ajudar essa instituição, eles ficariam muito agradecidos. É uma migalha, não é? Mas lá está, alguma coisa há de ajudar. E obrigada também, Pedro, quer pela tua escolha, quer por esta entrevista e por todas as tuas dicas. Não perca de seguida Patrícia Abreu, da Direção de Marketing, com algumas das soluções de poupança do Active Bank. Do meu lado, despeço-me até dezembro. Relembramos que estamos aqui para simplificar a sua vida e estamos ao seu lado para encontrar as melhores soluções para a sua gestão financeira diária. Porquê é que poupar é importante? Porque confere segurança financeira, permite planear o futuro e acautela situações de emergência. Aprender a poupar e ganhar hábitos de poupança é fundamental nas nossas vidas. A poupança ajuda na gestão do orçamento familiar e no planeamento das despesas, pondo de parte um montante fixo para despesas que vão ocorrendo ao longo do ano. Podemos criar um fundo de emergência para situações extraordinárias e inesperadas e pensar mais no longo prazo e em projetos futuros, pondo de parte hoje para usar amanhã. Os depósitos a prazo e as poupanças são produtos simples, de fácil e rápida constituição. Flexíveis, já que existem em diversas modalidades de prazos e montantes, têm capital garantido e taxa de juro garantida e estão abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos. No Active Bank, criamos depósitos para os clientes que valorizam ter um conjunto de serviços bancários de valor acrescentado, como são os planos AB Plus e AB Premium. Para os clientes que nos confiaram a domiciliação do seu ordenado, desenvolvemos a poupança ordenado, que os vai incentivar todos os meses a pôr algum dinheiro de parte. E o poupança escolha ao prazo e o depósito especial se valorizam a flexibilidade de poder escolher o prazo e poder poupar a partir de baixos montantes, ou se o mais importante é a remuneração do depósito. Conheça todas as nossas soluções de poupança no site, na app e também nos pontos ativos.